Pessoal, como eu disse antes aí, eu vou mostrar aqui um pouco para vocês os instrumentos, alguns, tá? Alguns instrumentos aqui, ó, para vocês verem, aqueles que ainda não conhecem ou aqueles que já teve contato com a psicologia, principalmente, né, tempos atrás e tal, e ficou alguns, né, com a impressão que psicólogo e psicóloga só fica ouvindo, sabe? Não dá, não tem mais nada. E eu quero mostrar aqui para vocês os instrumentos que a terapia cognitivo comportamental tem, tá bom? Então a psicologia não é só ficar ouvindo não, dá a impressão que é só ouvir. Vou mostrar alguns instrumentos aqui, tudo bem? Então, esse instrumento que eu estou mostrando aqui, ele é um que acompanha todo o processo, né? Ele chama justamente isso, a conceitualização cognitiva, que é o formulário onde a gente coloca os dados, né, da formulação do caso. Então, é uma conceitualização. Então, vou mostrar rapidamente cada instrumento, como que funciona, e para vocês verem que na psicologia, principalmente psicologia cognitivo comportamental, é semi-estruturada. Então, o paciente ou o cliente chega, então é feita uma formulação do caso, não é só ficar ouvindo não, tá bom? Então vamos lá. A conceitualização ele abrange todo o processo, principalmente no começo ali, para chegar em algumas sessões e o terapeuta vai fazendo a coleta de dados, né? E vai colocando aí, e ele vai fazendo a entrevista e vai pegando os dados, organizando os dados e de acordo com as informações que vão chegando do cliente, ele vai colocando esse ou aquele instrumento, tá? Então, então por isso fala conceitualização, isso aqui é a parte básica, mas pode colocar coisas a mais ou retirar, tá bom? Então vamos aqui é os dados do paciente, né? Do cliente. Estou falando assim porque tem alguns que tratam de uma maneira, outros tratam de outra, tá? Então tá, aqui os dados, né, ocupação, escolaridade, etc. Aqui, esse daqui é o genetograma ou genograma. Isso aqui ajuda bastante, parece que não é só uns desenhos aqui, ó. Tem quadrado e círculo, né? Então aqui, ó, avô paterno, avó paterna, avô materno, avó materna, isso do cliente que está no processo terapêutico, tá? Ó, pai e mãe, filho e filho e irmão, e ele pode estar aqui, o cliente, né? Pode estar aqui, ó, esses aqui. Então ajuda ele a organizar a família nuclear dele, aquela que está mais próximo dele, tudo bem? Então eu coloquei aqui, esse aqui é só como exemplo, tá? Depois vem aqui outros, né? Outros dados que vão aparecendo aqui na conceitualização, que é outros profissionais que atenderam, tratamento psicoterápicos anteriores, medicamentos, né? Uso de entorpecentes, medicações psiquiátricas, né? Atuais, a dose, o tipo de remédio, né? Como que está usando esse medicamento atual, medicações não psiquiátricas, que pode ser de outras especialidades, ou clínico geral, certo? Ó, motivo da busca, então a pessoa vai falar da queixa dela aqui, tá? Isso no começo do processo. Encaminhamento, por exemplo, quem que encaminhou essa pessoa para o consultório, se for algum médico, outros profissionais, tudo bem? Ou se veio do postinho de saúde, assim, quem que encaminhou, de onde que veio, né? Ó, história de vida, aspecto relevante, história familiar, história escolar, história social, história sexual ou amorosa, questão de relacionamento afetivo, tudo bem? E aqui temos aqui, ó, diagnóstico ateórico. Isso aqui pode ser a terapia cognitiva também consulta e utiliza também, ó, da medicina aqui, ó, o DSM-5, por exemplo, antes era o DSM-4. E a CID-10, que é o Código Internacional da Saúde.
de saúde, tá? Então, não é ficar só no próprio modelo cognitivo. A gente busca também confirmar algumas coisas em outras teorias também. Aqui tem o diagnóstico teórico. Aqui sim, aqui é a terapia cognitiva, tá bom? Então aqui, lembra que aqueles que assistiram a série, eu falei lá da tríade cognitiva. Então aqui está bem resumido, mas às vezes a pessoa faz num caderno, tá? Isso aqui, depois a gente sintetiza. Então ela vai dizer, ó, visão de si, a visão que eu, né, eu do paciente, vê, né, a si mesmo. Ele pode falar das coisas positivas, que ele é uma pessoa que ajuda os outros, é prestativo, faz ações comunitárias, é bem fraterno, tá? Ele é visão de si. Eu sou confiante, eu tenho confiança em mim e tal. E depois ele pode falar de pontos negativos sobre ele, sobre si, né? Que ele é fraco, por exemplo, que ele ou ela, a visão assim, negativa, por exemplo, que não tem valor, que é fracassado, né? Que não faz as coisas direito, né? Que não vai fazer trabalho e sai errado, não vai bem na escola, se esforça muito para aprender, entendeu? É pontos negativos sobre ele. Então, visão dos outros e do mundo, né? O mundo é os outros, por exemplo, né? Pontos positivos, o mundo é legal, eu gosto do mundo, né? Eu gosto de ter amizade com as pessoas me ajudam, muito bacana, já passei por muitas situações que se não fosse os outros eu tinha sofrido bastante, coisa e tal. E a visão dos outros do mundo, pontos negativos. Eu não confio no mundo, o mundo é violento, o mundo quer me roubar, quer me sacanear, entendeu? Ele vai falando isso. Então, o que o paciente tem, a visão dele. Ó. Visão de futuro, positiva. Eu vou estudar, vou fazer, por exemplo, um curso para me ajudar, vou praticar algum esporte, ajudar na minha saúde, coisa e tal, vou constituir família, eu penso em ter filhos, etc, etc, etc. E pontos negativos, não, eu não vou fazer, porque não compensa, já viu, né? Você vai estudar, depois não vai ganhar dinheiro, não vai arrumar emprego e por aí vai, pontos negativos. Viu? Para vocês terem uma ideia, não é só ficar falando, tá? Tem os instrumentos. Ó, diagrama da conceitualização, né? Conceitualização cognitiva daí. A gente vai pegar, através dos relatórios que ele ou ela passa, né? Vou falar daqui a pouco como que faz isso. Então ele vai trazendo os dados, a gente vai encaixar aqui, ó. Dados relevantes da infância, as crenças nucleares deles que são mais fortes e que norteia, né? Aí a conduta, o comportamento, a atitude da pessoa, né? As crenças intermediárias, as estratégias que ele usa compensatória para compensar tudo isso. Aqui fala também, ó, veja bem, ó, situação 1, situação 2, é que o paciente, o cliente vai trazer, né? Não preenche isso aqui. Isso aqui que eu estou colocando aqui está em PDF, mas ele é documento, tá? Ele vai preencher isso aqui. O terapeuta que preenche, tá bom? Não vai pegar uma pessoa com depressão e ficar falando para ela fazer uma opção de coisa, não. Então aqui vai ser aquilo que a gente, vou falar daqui a pouco, sobre o RPD. Aqui vai estar os pensamentos automáticos, o significado, o que a pessoa sentiu, qual a emoção, medo, nojo, asco, essas coisas. Qual foram os comportamentos em cada situação que aconteceu isso, tá? Situação 1, 2 e 3. A gente coloca como exemplo, já para ter uma ideia do cliente lá, como que ele funciona no dia a dia dele, tá bom? Olha, aqui quando tem questionário dos esquemas, vou mostrar daqui a pouco também, a gente insere aqui o gráfico, outros instrumentos que a gente utiliza, pontos fortes e recursos do paciente, aspectos ambientais relevantes, onde ele mora, né? Vamos supor assim, ele mora num apartamento legal, não, ele mora aquilo que a gente chama de favela,
entendeu? Então são aspectos relevantes, sim. Aspectos familiares relevantes, se é uma família calma, tranquila, ou é uma família assim, muito agitada, né? Para não falar outra coisa. O estilo de vida, qual que é o estilo de vida que ele utiliza, qual que é o esporte que ele faz, por exemplo, se toca instrumento, se participa de dança, se gosta de andar de bicicleta, asa delta e por aí vai, tá? É o estilo. Isso também é importante para ajudar. Foco do tratamento, né? Depois de uma boa entrevista, aí vai ficando as coisas mais claras, e aí o paciente coloca o foco no tratamento, e aí junto com o terapeuta ele combina, tá? Ó, o foco vai ser esse, ele vai pôr esse aqui em primeiro, que é o foco, e vamos trabalhando com as outras coisas em paralelo, né? Então o foco, por exemplo, pode ser um pânico, mas aí tem que cuidar de outras coisas antes, tem que cuidar da ansiedade, tem que cuidar de uma opção de coisa. O foco é um, mas aí a gente tem também a lista de problemas, né? Mas aí a gente dá foco nisso aqui, tá bom? O plano de tratamento. Então, no decorrer das entrevistas, vai preenchendo, aí a gente faz um plano. Não é assim, a paciente vai vindo, falando, e a gente vai indo eternamente. Não. Vai chegar num ponto que a gente vai ter que bater o martelo. Ó, vamos ver aqui quantos problemas tem. Ah, tem 5. Então tá, qual que vai ser o foco? Qual que vamos resolver primeiro? Então é bem direcionado, não é assim a coisa solta, e o paciente faz o que quer. Não, não tem nada disso não. A gente orienta, tá bom? A modalidade, a frequência, a duração. Aqui, olha, estratégia adaptativa, isso aí tudo no decorrer do... Aqui que eu falei, ó, lista de problemas. A gente vai colocar aqui, coloca poucas linhas, e conforme vai passando assim a entrevista, vai vendo que não tem tanto problema assim, tá? Você chega com 1000 problemas, dali a pouco você tem 3 ou 4, assim, mais importante. E pega aquele que é o mais importante de todos eles, coloca no foco. E os outros, eles vão sendo executados, vão sendo cuidados em paralelo, que é o que eu disse agora há pouco. Tudo bem? Então tá. Aqui praticamente é o final aqui da conceitualização. E vou mostrar aqui, que eu tinha comentado aqui, ó. A gente chama aqui, né, costuma chamar de RPD, mas é um Registro de Pensamentos Disfuncionais, tá bom? RPD. Esse daqui é o cara, né, desculpa o palavreado, que vai ajudar a gente na parte cognitiva, nos erros cognitivos, tá? Então esse daqui que a gente vai fazer o rastreamento ali, vai acompanhar como que a pessoa funciona cognitivamente, tudo bem? Então, para colocar lá na conceitualização, só voltando aqui rapidinho, na conceitualização a gente vai colocar esses relatórios, ó, aqui, ó, essa situação aqui, ó, e a situação é o que ocorre, tá? Então ela vai ser colocada aqui, ó. Ó, data e hora, essa coluna, a gente vai colocar no papel. No começo a gente coloca no papel, tá? Depois pode mudar para computador, tá? Ou até no celular. Mas no começo é no papel, que é bom que grifa mais, né? As coisas, né? Então aqui, ó, situação, o que aconteceu, tá? Os fatos. Então vai relatar os fatos aqui, o que aconteceu de fato, aqui, ó, nessa coluna aqui, caneta, tá bom? Então você vai anotar os fatos. Depois, o que você pensou dos fatos lá, da situação, né? Que pensamentos ou imagem passou pela sua cabeça na situação. Qual valor você acreditou, tá? Porque a situação já passou, tá? Então, quanto mais rápido você escrever isso aqui, quer dizer, o cliente escrever isso aqui, mais fidedigno fica as informações. Não pode deixar, por exemplo, aconteceu... Hoje você vai escrever isso amanhã, não. É o mais breve possível, tá? Se possível, terminou a situação. Óbvio que às vezes não dá por causa do local, às vezes é um local de trabalho, ou às vezes é um local que você não tem como fazer, tem gente perto e tal. Mas isso é por isso que é importante anotar na caneta, que você pega a caneta e vai anotando, acabou. Tá? Depois você anota a emoção que sentiu, medo, nojo, asco, tristeza, raiva, revolta. Tá? Vai anotar aqui nessa coluna aqui.
E depois, qual foi o comportamento? Né? O que você fez na hora? Você pediu licença e foi para o banheiro, é? Ah, dá licença que eu vou no banheiro. Ou então você se afastou, né? Ou você não, mas o cliente mudou assim, o olhar, olhou para outra direção, tá? Tudo é comportamento depois de ocorrer a situação aqui, ó. Tudo bem? Aí coloca a data e a hora, ó, pode ver que segue aqui, é bem tranquilo. Você vai separando aqui por situação que vai ocorrendo, tá? Então, dependendo da pessoa, vai ocorrer bastante situação, mas o que a gente pede no começo por exemplo, não precisa ser uma tragédia, pode ser uma coisa bem assim, simples. Por exemplo, você tem que ler um livro, aí você não dá vontade de ler e tal, aí você prefere ir lá fazer um lanche, né? E assistir televisão. Então você pode colocar aqui, ó, situação. Eu pensei, porque o pensamento, uma recordação ou um alarme, ele pode se tornar a situação, tá bom? Situação é o seguinte, precisa ler o livro, eu lembrei disso agora, depois, esse livro vai ser chato, nossa, que eu não vou entender nada. É um velho exemplo que a gente tem na terapia cognitiva, não vou entender nada, é o pensamento automático, tá? Tá ocorrendo aqui, ó, em função de ler o livro, tá? E aí qual que foi a emoção? Deu desânimo, fiquei para baixo, né? Comecei a ficar um pouco triste. E qual que foi o comportamento? Bom, daí eu fui lá, né, na cozinha, né, e peguei lá alguns alimentos, fiz um lanche para mim, com refrigerante, né, um copão bem grande de suco, cheio de açúcar, né, tá bem docinho, e fui ligar a televisão e assistir a televisão. Vocês entendem aí? É uma coisa que acontece, e o que o terapeuta vai trabalhar daí? Ele vai ver o que o cliente pensou aqui, ó. Tá? É aqui que o terapeuta vai trabalhar. Então, aí ele vai depois, não é assim rapidinho, depois, conforme vai vindo a situação do paciente-cliente, o terapeuta vai montando estratégia aqui para mudar no futuro, que tudo vai ser no futuro. Tá? Para que mais para frente ele tenha lá que ler o livro, e a hora que o livro for situação, ler o livro, os pensamentos automáticos vão vir, mas vão vir mais fracos, tá? Aqui, ao invés de ele acreditar 10, ele vai passar a acreditar 6, 5, ou então chega num ponto de ele não acreditar naqueles pensamentos. Mas não precisa nem chegar nisso. Se ele acreditar 5 para baixo, ele é bem provável que vai ler o livro sim, vai enfrentar, tá bom? E aí ele não vai entrar aqui numa emoção negativa, porque se ele vai ler o livro, né, ele vai fazer o enfrentamento daquela situação. Provavelmente a emoção vai melhorar e o comportamento vai ser de ler o livro e não de fazer lanche. Não estou dizendo que fazer lanche e assistir televisão seja errado, mas fazer isso ao invés de fazer uma coisa que tem necessidade devido às coisas da vida, aí sim é um problema, tá bom? Então falei aqui dos RPD, são mais uma técnica. Tá vendo aí? Não é só sentar, cruzar a perninha e contar história, não. Não tem nada disso, não. Isso é mito, tá? Então tá, o que mais? Que legal. Aqui, ó. Esse tá a base chama-se terapia cognitiva. Essa é a base, a TC, é standard, tá? Depois dela ser a base, ter um modelo cognitivo, então tem outras técnicas que são consideradas e faz parte do guarda-chuva. Guarda-chuva porque tem muitas técnicas, para fazer terapia, tá? Então essa aqui, o questionário dos esquemas, é do Dr. Jeffrey Jung, né? Ele é muito legal esse questionário dele. Por quê? Porque esse trabalha com a questão de esquema, que daí precisa pesquisar para saber o que é. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui tem a formulação aqui, as instruções, beleza? E aqui tem a classificação das escalas, tá?
Isso aqui é para ver os esquemas que a pessoa tem na vida dela, tá? Então aqui, ó, é completamente falso, ó, nada a ver, tá? Começa a acostumar com isso, quando é o 0 e 1, é tipo nega, tá? Ó, um pouco falso, um pouco falso do que verdadeiro sobre mim, um pouco mais verdadeiro e vai aumentando a graduação. Ó, me descreve perfeitamente bem, quando eu estiver lá na questão. Vamos para a primeira aqui, só para dar uma treinadinha? Então vamos lá. Então, pensou que era... Muita gente pensa que é só ficar falando, né? Não, viu? Então aqui, ó, a questão 1, aqui é no papel, a gente coloca no papel e a pessoa... pode até ser no computador, mas coloca no... Eu, por exemplo, prefiro no começo no papel. Aqui escreve o valor. Qual o valor? Esse daqui, ó, tá? Até 6. Então vamos perguntar aqui, ó. Eu não tenho ninguém que cuide de mim. Tá? Eu não tenho ninguém que cuide de mim. Que compartilhe comigo a sua vida ou que se preocupe realmente comigo. Quanto que isso é verdadeiro? Tá? Aí a pessoa vai colocar aqui, ó, completamente falso. Né? Mais ou menos falso, um pouco, moderadamente. Em grande parte verdadeiro. Tá? Para responder essa pergunta aqui. Tá bom? Aí você coloca o valor aqui, o cliente coloca o valor aqui, e no final, esse daqui é bem light, tá? Bem tranquilo, olha como é que ele é tranquilo, olha quantas perguntas tem, ó. Viu ali, ó? 42, né? 44, 50, 73, tá bom? E vai chegar finalmente nos 90, tá bom? Sou uma pessoa má que merece ser punida? O que você acha, hein? Você que está assistindo esse vídeo agora, hein? É verdadeiro, é falso, é um pouco, como que é? Vocês entendem? Depois que faz esse questionário aqui, para quem utiliza, não é em todos os casos, tá bom? E principalmente terapeuta que, como eu disse para vocês, eu fiz... pós-graduação especialista em terapias cognitivas. Então eu posso utilizar isso aqui, tá? Então é o seguinte, mas nem todos usam, tá? E dependendo do caso. Mas que ele é muito legal, porque ele já dá um norte, tá? Para qualquer terapeuta. Você não precisa ficar ouvindo a pessoa 1 ano para saber se ela pensa, né? Se ela é uma pessoa má que merece ser punida. Tem um questionário, é bem rápido. Isso aqui economiza tempo. E por isso que a terapia cognitivo-comportamental tem essa coisa aí do atendimento breve, tá? Não é para ficar lá eternamente fazendo terapia, não. Deus me livre. Desculpa aí eu falar uma palavra dessa, mas não, tem que ser breve. E então já desenrola o negócio, tá bom? Então, aí tem 90 questões, aí é parte do terapeuta. Ele vai levar, vai pôr na calculadora, vai calcular, e aí vai dar os resultados, tá bom? Que não vou falar aqui, porque demora muito para explicar. Mas aí vai dar os esquemas dela, e o terapeuta vai utilizar as estratégias dele para resolver os problemas que a pessoa apareceu nos esquemas dela. Esquema, pessoal, é a maneira da pessoa enfrentar situações, tá? Então eu falei de situação, mas é isso aí. Então se ela tem eu vou só dar um exemplo aqui. Vocês já viram criança que faz birra? Como se diz no senso comum, criança tá fazendo birra, que ela fica, sabe, a primeira coisa que você nota nesse caso aí de fazer birra do senso comum é o seguinte: ela muda a fisionomia dela, o rosto de uma criança que está fazendo birra, ele muda. E você nota que ela fica emocionada. Ó, tô te dando umas dicas aqui. A criança fica emocionada, ela fica revoltada, emocionada, fazendo aquilo que se chama pirraça, tá? Então, os esquemas vai falar mais ou menos isso, que a pessoa entrou num estado, entendeu? Que é a hora que a gente chama aí
ela entrou num modo, ela está num esquema. Mas aí eu estou falando de criança, né, que faz birra. Mas vocês já viram gente adulta, no sentido de idade, né, que fica bicudo ou bicuda? Você já viu? Fica de mal uns 3 dias sem conversar com a outra pessoa, e sendo que mora às vezes no mesmo ambiente, né, na mesma casa, e fica sem conversar, que chama, a pessoa chama de ficar bicudo. Então, é um bom exemplo, viu? Então, entra num modo, por isso que a teoria dos esquemas chama disso. Modo, ele entra num modo de funcionamento. A criança demora um tempão, ela para de fazer birra. Aí ela volta para o modo normal, quer dizer, desligou o esquema, entendeu? Aquele esquema desligou. A pessoa que faz bico, né, que a gente chama de bico, né? Então ela vai demorar um tempo até aquele esquema desligar. Não é porque ela é boazinha, não, viu? Enquanto o esquema estiver ligado, aquele modo estiver ligado, continua o bico, o bico dela, tá? E a hora que daí, sei lá quando, aí o esquema desliga, aí desaparece o bico. Aí ela volta para o modo normal. Modo bico, modo normal. Modo birra, modo normal. Isso aqui eu estou falando bem raso mesmo, para você entender um pouquinho da teoria dos esquemas e dos modos de funcionamento, tá? Mas não é bem assim não, tecnicamente é outra coisa. Mas é para vocês entenderem. Bom, falei do questionário dos esquemas, do RPD, falei da conceitualização, né? E agora eu vou falar aqui para você, olha aqui, você que toma bebida alcoólica e que está tendo prejuízo na sua vida, tá bom? É bom prestar atenção que o tio vai falar um pouquinho aqui sobre isso. Então não é só fazer entrevista, a gente utiliza instrumentos para confirmar ou descartar a hipótese da pessoa ser alcoólica, de ter o problema do alcoolismo, tá? Ou do transtorno, tá bom? Mas vamos falar aqui do jeito que o senso comum fala, que a minha ideia é essa aqui, para ajudar o pessoal aí que vai passar ou que já passou por terapia, tá bom? E desmistificar também, para não ficar achando que psicologia é só o paciente falar e o terapeuta não faz nada e vai embora. Não é bem assim não. Vai lá na hora de você fazer, você, né, que for fazer ou que já fez, a sua carteira de habilitação, né? Quem que faz as avaliações lá? Não é o psicólogo? Psicólogo, né? Psicotécnica. Então tá, vamos desmistificar isso aí. Fica reproduzindo aí uma conversa de que psicologia, a psicóloga não fala nada, não tem isso não. Então vamos lá. Esse instrumento aqui é utilizado pela Organização Mundial da Saúde também. Mas não é só com ele que a gente chega no diagnóstico do cliente-paciente. Eu estou mostrando isso aqui para vocês só como exemplo, tá? De questionário que ajuda a fazer aí um diagnóstico e depois poder fazer as intervenções. Tudo bem? Então vou falar aqui, ó. Aqui é com a questão de bebida alcoólica, tá? Beber bebida alcoólica bem, é mal, é isso, é aquilo? Não, não é isso que ele está falando. Está falando da quantidade aqui, mas não é nem da quantidade, é do prejuízo. Tudo bem? Antes de mostrar aqui, eu vou mostrar lá embaixo primeiro, começar pelo final, para vocês terem ideia aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Como preencher as questões, tá? Cerveja, 1 copo. Por isso que a gente utiliza tudo com... tem que ter os dados concretos ali, racional. Cerveja é 1 copo, né? Ou 1 copo de chopp, 300 ml. Uma lata, uma dose ou uma garrafa, uma dose ou uma garrafa, 2 doses. Assim, para a gente saber o que é dose, tá bom? Ó, dose. Então, quantas doses você toma? Aí depende da bebida. Mas para você ter uma ideia de que é dose que a gente está falando aqui, para não ficar aquele papo estranho, né? Ao vinho, né? 1 copo comum, 250 ml. Ó, 2 doses, ou uma garrafa, ou 8 doses, entendeu? Cachaça, vodka, uísque,
que é os tipos de bebida, né? Então vai aqui, ó, 60 ml, tá bom? Aqui, ó, tem coisa que eu nem entendo o que é. Martelo, 100 ml, 3 doses. Uma garrafa ou mais de 20 doses. Tá vendo aqui, ó? Whisky, rum, licor, que é bebida forte. Tá vendo? 40 a 45 ml já é igual a uma dose. Belezinha? Beleza, né? Então vamos lá. Para você ter ideia, você que aí que tá tendo prejuízo com alcoolismo, né? Ou conhece alguém, você vê que o psicologia trabalha assim, ó. Então a gente faz um questionário, faz não, utiliza o questionário para ajudar, tá bom? Não é só o paciente vir falando e você já vai, não é assim não. Então tá, sempre 0 ou 1 é nunca ou nega, tá? A pergunta aqui, com que frequência você consome bebida alcoólica? Ó, 0, nunca, né? Não toma. Uma vez por semana ou menos, né? Por uma vez por mês ou menos. 2 a 4 vezes por semana. 2 a 3 vezes por semana. 4 ou mais vezes por semana. Então vai respondendo aqui, chegando lá no final vai dar um resultado. E vai apontar se tem indicação para alcoolismo, mas não é só para o alcoolismo o transtorno. Mas assim, pode sinalizar que você tem que começar a prestar atenção, ou que você é melhor diminuir, ou vai apontar que se você continuar nessa direção, vai aumentar as doses e depois você vai ter transtorno. Porque tem pessoas, é o seguinte, que ele não tem ainda o alcoolismo com ele, certo? Mas ele está na margem ali, mais um pouquinho ele entra. Então se ele faz já um questionário, faz uma verificação, uma pesquisa, ele vai ver que ele está próximo ali da linha. E essa linha é uma linha cinzenta, você não sabe que dia que vai ser isso aí. E uma vez que se transforma num transtorno, é complicado, porque aí tem que fazer tratamento e nem sempre as pessoas conseguem sucesso, tá bom? Então isso aqui é importantíssimo, tá? Bom, gente, eu falei aqui de alguns instrumentos, tá bom? Para vocês terem uma ideia de que psicologia, terapia cognitivo-comportamental, tem os instrumentos que ajudam a orientar para poder fazer intervenções. Tudo bem? Então é isso aí. Vamos continuar aí com essa aula, né? E depois a gente volta a falar mais adiante de outras coisas que foi dito na série, porque às vezes você faz uma série e tem coisas que não foi dita, tem coisas que esqueceu, ou retificar alguma coisa, tá? Então fiquem aí. Então falei para vocês aqui nessa parte aqui dos instrumentos que é utilizado aí pela terapia cognitivo comportamental.